Olá, Marcos. Olá, como posso lhe ajudar? Eu trabalho com franquias. As minhas franquias têm uma taxa anual que o franqueado deve pagar. Porém, além dessa taxa anual, ele vai precisar de um valor para um investimento inicial. A taxa anual pode ser calculada facilmente e o franqueado sabe exatamente quanto vai gastar. Porém, o investimento inicial varia, depende de uma série de fatores. Eu gostaria que o interessado na franquia pudesse ter uma estimativa de quanto ele vai gastar para iniciar o investimento. Por exemplo, se o custo anual da franquia é 100 mil, o investimento inicial será 80 mil. Entendi. E você quer que eu desenvolva uma aplicação para fazer esses cálculos? Isso, uma aplicação web que eu rapidamente entrasse com o valor anual da franquia e ele retornasse o custo aproximado do investimento inicial. Eu fiz um esboço da aplicação. Interessante. E você tem dados de investimentos que foram feitos em outras franquias para que eu possa usar na aplicação? Sim, eu já vendi 36 franquias e registrei o valor gasto de investimento inicial pelo franqueado. Ok, vou dar uma olhada nos seus dados. Acho que conseguimos criar a aplicação para você. Que boa notícia, fico no aguardo. Até mais. Então você viu ali o nosso primeiro cliente e como eu havia falado, né, cada problema, né, cada implementação, ela é dividida numa discussão do pedido do cliente, que é o que a gente está fazendo agora. Depois a gente vai falar um pouco sobre teoria, que técnica, estatística, de visualização, de inteligência artificial a gente pode utilizar. Depois a gente vai falar um pouco sobre que bibliotecas a gente pode utilizar para implementar a aplicação e depois sim a gente vai para a aplicação. Essa estrutura é feita para que você não vá direto para a aplicação sem entender o que está sendo feito, ok? Então você vai chegar na hora de desenvolver a aplicação com todo o embasamento, tanto do ponto de vista de implementação de bibliotecas, né, você vai ter o embasamento todo. Então, o que o cliente ele apresentou, né, é um problema relacionado a investimento de franquias. Então, ele quer ter um embasamento para decidir se ele vai investir em uma franquia ou não, né? E essa informação é baseada em duas, né? Essa decisão é baseada em duas informações. A taxa anual, ela é conhecida, é o franqueador que vai informar, ó, você vai pagar tanto por ano para usar, né, ou para ter licença da minha franquia. Agora, o investimento inicial não é conhecido, né? O franqueador até pode dar uma estimativa, né, mas ele não sabe quanto você vai ter que investir para começar aquele negócio. E o que o cliente quer? Ele quer, a partir da taxa anual, que já é conhecida, ele quer saber se é possível prever qual vai ser o custo inicial para ele montar a franquia, para ele começar o negócio. Então, por exemplo, ele quer que na aplicação, ó, você informe, ó, o custo anual da franquia é 100 mil. E o usuário, ele clica no botão, ele vai dizer, ó, o investimento inicial será de 80 mil. Isso, claro, aproximado, né? Qualquer aplicação de análise preditiva, ela dá um resultado do ponto de vista de estimativa, ok? Bom, a gente sempre vai apresentar então um esboço da aplicação e depois, antes da implementação, eu vou mostrar como que a aplicação de fato ela vai ficar. Mas então você pode ver aqui que vai ser bem simples, ó. O usuário ele informa aqui a taxa anual da franquia, você vai clicar, o usuário vai clicar no botão processar e ele vai gerar uma saída, ó. Para essa taxa anual de franquia, o investimento inicial que você vai ter é de 500 mil, ok? Então é isso que o cliente quer. Como que a gente vai fazer isso? Vamos ver nos próximos vídeos. Bom, então agora vamos discutir a técnica que pode ser utilizada para implementar ou para, né, resolver, para criar essa aplicação. E aqui a técnica mais provável, né, é a da regressão linear. O que é a regressão linear? A técnica de regressão linear, ela permite que você faça previsão de um valor numérico. Então, o que a gente quer prever? A gente quer prever o investimento inicial. Isso também é conhecido como variável dependente, ou target, ou alvo. A gente faz isso
a partir da taxa anual da franquia, que é a variável independente. Então, a gente usa a variável independente, que é a taxa anual da franquia, para prever a variável dependente, que é o investimento inicial. Existem dois tipos de regressão linear. A simples, que você tem uma variável independente e uma variável dependente, e a regressão linear múltipla, quando a gente tem mais de uma variável independente, mas ainda uma variável dependente. Então, se a gente colocasse mais de uma variável nesse problema, por exemplo, a localização, o estado, a cidade, o tipo de negócio, né? Então a gente teria uma regressão linear múltipla. A gente teria mais de uma variável independente para prever uma variável dependente, que é o investimento inicial. Quando a gente pode utilizar? Então, vejam, no nosso problema, né, a gente pode utilizar quando a gente tem valores numéricos, né, e que exista uma relação entre eles. Então, veja aqui graficamente, ó, a gente tem a franquia anual e o custo inicial. E muito embora exista uma dispersão desses dados aqui, né, cada ponto aqui, né, ele representa uma franquia que foi aberta com a franquia anual e com o custo inicial. Embora exista uma dispersão dos pontos aqui, né, a gente pode ver aqui, ó, né, que existe uma relação entre eles, né, e essa relação ela é crescente. Quanto maior o custo da franquia anual, mais o custo inicial. E como que a gente pode utilizar isso? Bom, com dados históricos, né, a gente pode usar esta linha aqui, que é a linha de ajuste, ou também a gente pode chamá-la de modelo, para fazer previsões. Então, por exemplo, se a franquia anual é de 1.100, né, isso está em 100 mil reais, por exemplo, né, você vai buscar aqui na linha o ponto de intersecção e você vai lá no outro eixo buscar o custo inicial. Claro que o programa faz isso para nós, mas a técnica que é utilizada é esta. O que a gente precisa para ter um modelo de regressão linear? A gente precisa ter dados históricos para criar um modelo para servir como base para as previsões. Então, para criar a aplicação para o usuário, a gente só precisa de dados de franquias que já foram abertas. E a gente vai ter o custo da franquia e o valor inicial. Então, a gente usa um algoritmo para criar um modelo, ele aprende com esses dados e consegue fazer a previsão de novos casos. E esses aqui são os dados que nós vamos utilizar. Então, esses dados são fornecidos com o material do curso, é o arquivo slr12.csv. Eu não lembro de ter mencionado ainda, mas todo o material está dividido em pastas de acordo com a aplicação. Então, este arquivo ele vai estar dentro da pasta desta aplicação. Você pode ver aqui que o nosso arquivo tem duas colunas, a franquia anual e o custo inicial, que é o investimento inicial. A gente tem 36 registros, e aqui está a fonte desses dados. Bom, então vejam, este arquivo aqui, ele é usado para o algoritmo aprender o modelo de regressão linear. Porque, na verdade, o que vai acontecer? O usuário da aplicação ele vai ter apenas esta informação aqui, ó, desta coluna, né? A franquia anual, ele quer prever o custo inicial, e para isso a gente vai utilizar o modelo criado. Bom, então, o nosso último vídeo, bem rapidinho, antes de a gente começar a ver isso na prática. Como é que a gente vai implementar isso tudo que a gente viu? Bom, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada Scikit-Learn, que é uma biblioteca muito popular para machine learning, para inteligência artificial. E dessa biblioteca, a gente vai utilizar um método chamado Linear Regression, que cria um modelo de regressão linear. Então, você está vendo aqui o linearregression.fit. Então, aqui ele cria um modelo passando a variável independente, a variável dependente, e o modelo vai ficar armazenado neste objeto aqui. Com este objeto, ó, a gente pode fazer previsões de novos dados, que é o que o usuário vai informar na aplicação. Claro que a nossa aplicação vai ter muito mais código que isso, ok? Mas o objetivo nesse tutorial prático aqui, antes da gente implementar, é mostrar as bibliotecas principais que vão ser, vamos falar assim, o core da aplicação, que vão resolver o problema do cliente.
como que vai ficar a nossa aplicação final? Bom, essa aqui é a primeira aplicação, ela é bem simples, mas você pode ver já que ela tem bastante coisa. Ó. Então a gente vai carregar os dados, você vai poder ver os dados, a gente vai gerar o gráfico de dispersão com a linha de melhor ajuste, né, para o usuário entender como os dados estão distribuídos, como eles se relacionam. E aqui vai ter um controle onde o usuário ele insere o valor, né, o valor da franquia anual, ele clica em processar e aí a aplicação vai mostrar para ele o custo inicial, o investimento inicial que ele tem que ter, ok? Então, no próximo tutorial, vamos à implementação. Bom, vamos então desenvolver a nossa primeira aplicação web como Streamlit. Eu estou aqui utilizando o VS Code e vejam que você vai encontrar esse código aqui dentro da pasta com o código do sistema, né, que aqui no caso se chama Streamlit, na pasta 3.franquia, ok? Então é nesse local que você vai encontrar o código fonte. Para você que está criando agora, que vai desenvolver junto, você pode criar uma pasta com o mesmo nome, né, e abrir esta pasta com o VS Code, com o Visual Studio Code. Você vai lá no File, Open Folder, você abre a pasta, não o arquivo, ok? Então veja, eu selecionei aqui a pasta e vou clicar aqui em selecionar pasta. Você pode ver aqui ó, no VS Code que dentro da pasta, ó, 3 franquia, eu já coloquei o arquivo slr12csv. Então, você também precisa copiar este arquivo lá do material do curso e colocar na pasta, na raiz da pasta, junto onde vai estar o script, onde vai estar o código. Porque a aplicação vai carregar este arquivo para criar o modelo de regressão linear, ok? Bom, agora, feito isso, dentro dessa pasta, a gente vai criar um arquivo Python, que vai ser a nossa aplicação. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, ó, New File, e vou digitar aqui o nome do arquivo. Eu vou chamar de reglin, abreviatura de regressão linear, .py, tá? .py, então ele sabe que é um arquivo Python. E aqui está. Eu vou aumentar aqui ó, o tamanho para ficar mais visível. Eu aumentei aqui 3 vezes, tá? Para aumentar e diminuir, você usa o Ctrl+, Ctrl-. Eventualmente aqui eu posso diminuir, aumentar. Você pode ver aqui que no meu VS Code ele está pedindo aqui para selecionar o interpretador. Ó. Eu vou utilizar aqui o 3.9. Mas o que importa, na verdade, não é o interpretador que você vai usar aqui no VS Code, porque você vai rodar a aplicação pela linha de comando. Eu vou mostrar depois para você como que você roda pela linha de comando. Então, se você tiver mais de uma versão do Python instalada, né, você tem que ter certeza que a versão que você quer rodar é que está no caminho padrão do Windows, ok? No meu caso aqui é também a 3.9. Uma observação importante, pessoal, é que no momento que eu estou gravando este vídeo, existem outras versões mais modernas do Python. Existe, neste momento, até a 3.12. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, pode existir ainda outras. Mas eu recomendo nunca utilizar a última versão, ok? Sempre utilize pelo menos 2 versões anteriores. Por quê? Porque você sempre pode ter problemas de compatibilidade com bibliotecas, bugs que ainda não foram corrigidos, então é melhor sempre pegar uma versão anterior, ok? Bom, como é que a gente começa a nossa aplicação? A gente tem que começar importando as bibliotecas, né? Então vamos lá, a gente vai ter que importar, obviamente, a biblioteca do Streamlit, que a gente vai usar st como alias. A gente vai precisar importar o pandas para fazer tratamento dos dados, para importar os dados. Do scikit-learn, a gente vai ter que importar o linear regression para criar o nosso modelo de regressão linear. Então, from scikit-learn,
ponto linear model import linear regression, tá? Então isso aqui é para criar nosso modelo de regressão linear que nós falamos. E a gente vai importar o matplotlib, pyplot, asplt, para a gente gerar o nosso gráfico, certo? Que nós vimos anteriormente. Então essas são as importações que a gente precisa. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa carregar os dados. Vamos abrir os dados aqui para a gente ver, embora a gente já conheça eles, né? Você clicando aqui, você pode abrir um arquivo CSV. Então vejam, ó, você tem uma coluna com a franquia anual e uma coluna com custo inicial. E você pode ver aqui que esse arquivo é separado por ponto e vírgula. O Pandas, por padrão, ele importa arquivo separado por vírgula. Então a gente tem que informar para ele aqui, quando a gente importar esse arquivo, que o separador é ponto e vírgula. Então eu vou criar aqui uma variável dados, que vai ser igual o método clássico do Pandas, né, que é o read CSV. Aqui a gente vai informar o nome do arquivo, slr12.csv. Vejam que a gente pode passar apenas o nome do arquivo aqui, porque ele está junto com o arquivo Python, né? Então a gente passa o chamado caminho relativo, em vez de caminho absoluto. Se ele tivesse em outra pasta, a gente teria que informar o nome completo do caminho e a pasta. E aí, como eu falei, aqui a gente vai botar que o separador decimal é ponto e vírgula para ele importar o arquivo. Bom, agora, desse arquivo, a gente precisa separar o que é a nossa característica e o target, né, que seria a nossa classe. Então, a nossa variável independente da variável dependente. Então, a gente vai chamar, como geralmente se usa x para a nossa feature, para a nossa variável independente. Então, a gente vai pegar de dados, a gente vai pegar frq anual. Até, se você quiser, você pode copiar aqui o nome para ter certeza que você não vai errar. Então, essa aqui é o nosso x e o nosso y vai ser, a gente vai pegar de dados, a gente vai pegar o cust, vamos copiar aqui também o custo inicial. Custo inicial. Então, esse aqui é o nosso target, né? É a nossa variável dependente. E agora, já com essas informações, a gente pode já criar a nossa, vamos falar assim, o nosso modelo. Então eu vou chamar aqui de modelo, a gente vai criar aqui o linear regression, o método, né, que se usa geralmente em machine learning, quando você quer treinar, você quer criar um modelo, é fit. Então fit, e obviamente a gente tem que passar o nosso x e o nosso y. Certo? Uma padronização aqui que se usa, eu vou mudar aqui, ó, o x maiúsculo e o y minúsculo, ok? Bom, pessoal, uma questão importante, você deve ter notado aqui, ó, que aqui eu usei 2 colchetes e aqui eu usei 1. Por que isso? Então, vejam que o nosso x, ele pode ter mais de uma variável, né? Então você pode ter muitas variáveis, uma ou mais variáveis independentes. Então os modelos esperam que isso venha da forma de um data frame. E a gente transforma isso, né, a gente passa isso para o x como um data frame, dessa forma aqui com 2 colchetes, certo? Então, mesmo a gente usando apenas uma coluna, o modelo aqui ele vai esperar que o nosso x ele seja um data frame. Agora, dados, que é a classe, a nossa variável dependente, né? O modelo espera que ela seja uma série do Panda, que é um tipo do Pandas com um valor serializado. Então, por isso que aqui a gente usa apenas um colchete, ok? Então, aqui a gente cria um data frame e aqui a gente cria uma série do Pandas e passa isso para o nosso modelo, para a criação do nosso modelo. Bom, aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho, ó, eu estava esquecendo, vamos criar um título para a nossa aplicação.
Então, no Streamlit, a gente cria um título usando aqui, ó, o método title. Tá? Então é ST, que é o alias que a gente deu title. Então, previsão inicial de custo para franquia. Esse é o título que a gente vai dar. Bom, agora a gente precisa construir a nossa aplicação, né? A gente tem o título, a gente carregou os dados, a gente... você pode ver aqui que a gente carregou os dados, criou o modelo, a gente precisa, então, construir a nossa aplicação. Então, você viu lá que a gente vai colocar, de um lado, os dados, propriamente dito, para o usuário ver esses dados, mesmo tendo apenas 2 colunas, e do outro lado, a gente vai criar um gráfico, né? Um gráfico de dispersão mostrando o modelo. E aí, só mais abaixo, a gente vai pedir a entrada do usuário e a gente vai calcular essa previsão. Então, primeiro a gente precisa construir essa estrutura que vai ter os dados e o gráfico. E para isso a gente vai utilizar colunas do Streamlit. Então, isso é bem simples de fazer. Ó. A gente vai criar aqui um objeto column1, col2, que a gente vai chamar de st columns. Columns, aqui está. Ok? Então a gente cria essas 2 colunas. Pessoal, e aqui ó, a gente vai instruir, a gente vai dizer aqui na função quantas colunas a gente quer, 2. Depois você vai ver em outros exemplos que a gente pode proporcionalmente mudar o tamanho de cada coluna. Então, por exemplo, a gente pode dizer que a gente quer 2 colunas, mas que a primeira coluna proporcionalmente é 2 vezes o tamanho da primeira, por exemplo. Ok? Então a gente vai ver isso posteriormente. E aí, ó, a gente vai usar o it do Python, que é uma funcionalidade muito interessante, que quer dizer que tudo que tiver aninhado aqui com o it, né, está relacionado a column 1, aqui primeiro a gente vai fazer o column 1, e a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai criar um header, streamlit.header, então a gente vai dar um título para colunas, para essa coluna 1, que eu vou chamar de dados, e a gente vai criar no Streamlit Table, que é uma tabela simples estática. E a gente vai utilizar os dados originais que a gente importou, não o x e o y, porque a gente quer mostrar todas as tabelas, só que a gente vai limitar aqui um header. Vamos mostrar apenas os 10 primeiros dados. Obviamente que você pode mostrar mais informações. Então, criamos a primeira coluna e vamos criar a segunda coluna. Column 2, também aqui 2 pontos. Ó. Vamos também definir aqui um cabeçalho. Então, header, gráfico de dispersão, que é o que a gente vai mostrar aqui, né? A gente já viu. Dispersão. E aí aqui agora é programação Python, né? A gente vai utilizar então o matplotlib para criar um gráfico e a gente vai usar o método pyplot do Streamlit para gerar esse gráfico. Então vamos lá. Da forma clássica que a gente vai criar esse gráfico. A gente vai criar um objeto figure e objeto x e a gente vai chamar do matplotlib subplot. Subplots. E aí no x a gente vai criar um scatter, então é o tipo de gráfico que a gente está criando, ex scatter, que vai receber o x, o y, e vamos dar uma color, a cor de azul, e no xplot a gente vai plotar o x e o modelo, que é o objeto da regressão linear simples que a gente criou, ponto predict x, e a gente quer aqui a cor vermelha, né, para não confundir com o azul. E aí a gente vai fazer aqui então, agora a gente chama o Streamlit pyplot a nossa figure. Ok? Então, só para explicar melhor o que a gente fez aqui, ó, fig
né, o elemento fig aqui, ele representa todo o gráfico, certo? Por isso que a gente imprime aqui o fig. E o AX, ele é um subgráfico, ele representa um subgráfico ou um subplot onde os dados eles vão ser postados, né, eles vão ser impressos. Depois aqui a gente define que a gente vai definir um gráfico de dispersão. Eu botei o Y aqui, maiúsculo, ele é minúsculo. Então você sabe que no gráfico de dispersão, cada ponto representa um par de valores, x e y. E o x, né, ele é a variável independente e y a variável dependente. E aqui a gente está colorindo os pontos de azul, né? Isso está claro. E aqui nessa linha, ó, a gente está criando a linha de regressão, né, que é a linha de melhor ajuste que a gente aprendeu lá. Para criar essa linha, ó, a gente precisa passar o x, a gente precisa fazer uma previsão do modelo, que aqui no caso é apenas para criar a linha, e a gente define ela como vermelho, para destacar dos pontos, né, que vão ser azul. E finalmente aqui a gente imprime, a gente gera esse gráfico. Bom, aqui a aplicação ainda não está pronta, mas a gente já pode rodar ela. Então eu vou vir aqui em File Save, que também é Ctrl S, ó. Eu vou clicar aqui com o botão direito, ó, abrir um terminal integrado. Ó, vejam que esse terminal está dentro da minha pasta franquias, e eu vou digitar o seguinte, ó, Python -m streamlit run reglin. Eu dei um tab aqui, ele completou para mim. Então veja, eu estou chamando o Python, -m para ele rodar o módulo é o Streamlit. Para o Streamlit eu estou dizendo para ele rodar o reglin. Vamos executar e observar o que acontece. Obviamente que a gente pode ter aqui, eventualmente, algum erro, algum typo, alguma coisa errada. Então, você pode ver aqui que ele está dizendo que a aplicação está rodando nesses dois endereços aqui. E ele deve abrir a janela automaticamente. E aqui está, ó, ele abriu na outra janela, eu arrastei para cá. Então, vejam, ó, fantástico, a nossa aplicação já está rodando. Ó. Você tem aqui o título que nós criamos, as nossas duas colunas que nós criamos, os objetos colunas. Na primeira coluna nós inserimos os dados, na outra coluna nós criamos o nosso gráfico de dispersão. Então vejam ali os pontos de dados que nós criamos e a linha de melhor ajuste, né? Você pode inclusive aqui maximizar este gráfico aqui, né, se você quiser ver ele com mais detalhes, ok? Bom, agora aqui no Streamlit você não precisa parar a aplicação para continuar o desenvolvimento. Então a gente pode voltar aqui, ó, a gente pode voltar aqui para o código, continuar digitando, depois a gente salva e atualiza lá. Você vai ver aqui, lá no Streamlit, eu vou mostrar depois, que ele tem uma opção para você rodar novamente. Então você não precisa parar o seu código, ok? Então eu vou continuar aqui o projeto no próximo tutorial, a gente vai terminar ele. Bom, pessoal, o que falta então para a gente terminar aqui a nossa aplicação? Falta o usuário entrar o valor anual da franquia para ele fazer a previsão do custo inicial aproximado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um objeto numberInput do Streamlit. Esse objeto numberInput ele aceita uma entrada do usuário. A gente vai botar um botão processar e a gente vai checar se esse botão for apertado, né, ele for pressionado, for clicado, né, a gente vai fazer o cálculo dessa previsão usando os dados que a gente tem, usando o nosso modelo. Você vai notar, ó, aqui, ó, a gente vai recuar aqui. Isso quer dizer o quê? Que a gente não está mais dentro das colunas. Então a gente criou uma coluna com os dados, outra coluna com o gráfico, e agora a gente saiu dessas colunas. Isso quer dizer que isso vai aparecer na parte de baixo do nosso dos dados e do gráfico, certo? Então vamos lá. Vamos colocar aqui como boa prática um header para criar um título aqui, porque o usuário tem que informar. Então eu vou dizer aqui, ó, valor anual da
franquia. Então o usuário informa o valor anual da franquia. E aí eu vou criar uma variável, é só um título, né? Novo, não tem interação. Então eu vou criar uma variável novo valor, que vai receber o quê? Do Streamlit, o resultado de um controle que é o number input. E o number input, você pode configurar ele da seguinte forma. Você pode colocar um label, um texto que o usuário vai ver. Então, insira novo valor. Você coloca o input, você coloca um valor mínimo, min value. Então, o min value é o valor mínimo que esse controle ele vai aceitar. Eu vou colocar aqui 1. Ele aceita também o max value. Max value é o valor máximo que o usuário pode digitar. Eu vou colocar aqui um valor bem grande, 9999.0, para ele entender que é um valor de ponto flutuante, né? Ele aceita um valor padrão, que é o value. Eu vou colocar aqui 1500. E ele aceita um step. O step é, se você não digitar, né, aqui um ponto, ó, eu botei vírgula. O step é, se você não digitar, né, esse controle ele vai ter dois botões, né, para você movimentar o valor para cima e para baixo. Então é o quanto isso vai aumentar. Então o step eu vou colocar 001 para ficar bem granular. E aí eu vou criar um botão processar, que eu vou chamar de processar, que vai ser um streamlit.button, ou button, que vai aparecer para o usuário escrito processar, certo? Bom, então aqui a gente tem um header, né, para o usuário ver um título, a gente tem um input para ele informar um valor, e a gente tem um botão processar. A gente não criou o que vai acontecer com o processar ainda, mas a gente pode ver já, né? Então não se esqueça sempre de salvar, ó. Quando você salva o ponto branco lá, ele vira um X, quer dizer que está salvo. Vamos abrir aqui a nossa aplicação, ó. E existe aqui a opção, ó, eu vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, deixar aqui em 100%. Existe aqui uma opção, ó, rerun, ó, que você pode executar de novo, ó. Então, como isso já foi salvo, ó, você viu que o que a gente criou lá apareceu aqui, ó. Vejam que legal, ó. Valor da franquia anual, pede para inserir um novo valor, o valor padrão já está aqui, ó. Você pode aumentar e diminuir, né? E já tem aqui o botão processar, que por enquanto não faz nada. Então, agora a última etapa da nossa aplicação. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar, ó, if processar. Então, se o usuário clicou no botão processar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar este novo valor que vai estar aqui e passar para o modelo método predict para ele prever um novo valor. Só que o modelo ele espera que este novo valor esteja no mesmo formato. E esteja no mesmo formato e que o nome da coluna seja o mesmo. Então o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou criar uma variável dados novo valor, que vai ser o quê? Vai ser um pandas data frame. E aí você sabe, a gente vai passar aqui a variável novo valor. Por que é novo valor? Porque é o valor que o usuário informou aqui, ó. Vamos fechar aqui, ó. Não tinha pensado nisso antes. Fechar aqui para ter mais espaço aqui. Então veja, ó, o usuário ele passou o novo valor que o usuário passou e a gente tem que dar o mesmo nome de colunas. Então columns é igual e o nome da coluna tem que ser o mesmo, que no caso aqui é franquia anual, que é o que a gente está passando, né? Então a gente está passando a franquia anual, quanto é cobrado de franquia anual, e com esse valor a gente quer que ele preveja o custo inicial. Bom, então a gente pode agora então criar a nossa previsão. Então a nossa previsão vai ser o quê? O modelo que nós criamos, vejam que nós criamos esse modelo bem no início aqui, ó. Então esse modelo aprendeu a prever o custo inicial a partir de dados que tinham custo inicial e que tinham já
que tinha a franquia anual e o custo inicial, né? Então ele aprendeu. Então a gente vai chamar do modelo, a gente vai chamar o método predict. Geralmente é assim qualquer modelo de machine learning, tá? Você tem um modelo que você treinou, depois que você tem o modelo, você chama predict para prever. E o que a gente vai passar para ele? Dados, novo valor, que é o data frame com o novo valor que a gente quer prever. E aí a gente pode mostrar essa previsão. ST header, vamos colocar aqui um título. Vamos usar o fstring do Python, que é um recurso bem interessante, se você não conhece aqui eu vou explicar. Previsão, então você pode ver que a gente usou um F aqui, depois começou a string, previsão de custo inicial, reais, e aí o fstring ele preenche aqui, ó, com uma variável. Então a gente vai pegar uma variável que já existe. Da previsão, que é um data frame, então a gente tem que pegar da posição 0, a gente vai formatar ela para ponto flutuante com 2 casas decimais. Certo? Então aqui a gente mostra a previsão. Vamos torcer que esteja tudo certo, vamos salvar, Ctrl S, sumiu o pontinho ali, vamos voltar aqui para a nossa aplicação e vamos clicar em Rerun. Agora sim a gente pode processar. E aqui pronto. Ó. Ele está dizendo que com um custo, com o valor anual de uma franquia de 1.500, né, esses valores aqui eles estão em 100 mil reais, né, então eles estão para facilitar. Então ele está dizendo que a previsão de custo inicial é de 1.427. Vamos botar aqui um outro valor, ó, 3.000, e vamos processar. Ó, agora a previsão de custo inicial é de 1.987. Né? Então, ele está usando este modelo aqui, né, como a gente falou lá anteriormente, para fazer a previsão. Certo? Então, parabéns, você criou a sua primeira aplicação web Streamlit. É web, você pode ver que ela está rodando aqui no navegador, por enquanto só no seu computador, mas mais ao final do curso você vai ver como você pode colocar isso para o mundo. Você pode publicar na internet para o mundo inteiro ver. E como eu falei, esse é o exemplo mais simples, mas à medida que o curso vai progredindo, a gente vai ver exemplos mais sofisticados, coisas mais interessantes.